Como alimentar uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas? A solução que a China encontrou está em arrozais. Foi assim que o país se tornou o maior produtor mundial de arroz. É para lá que o Globo Natureza nos leva agora. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero mostram os frutos da água no Vale do Rio Yangtze. É a incrível jornada da vida. Os avós desses agricultores e seus avós, e os avós dos avós por 500 gerações. Há 12 mil anos, eles cultivam essa terra e irrigam com a água do Yangtze uma planta que fez a nação. A China começou a se tornar uma civilização quando os povos que viviam aqui, no médio vale do Yangtze, descobriram como cultivar essa gramínea. Até hoje, o grão produzido por ela é um dos principais alimentos consumidos no planeta, o arroz. Estamos na província de Hubei, centro da China. Um novo sítio arqueológico acaba de ser encontrado. Os restos de uma fábrica de cerâmica de mais de 4 mil anos. Camponeses treinados fazem o trabalho de recuperação das peças. Milhares e milhares delas. Para que eles fabricavam tantos copos? Para fornecer aos moradores de uma grande cidade de mais de 100 mil habitantes que existia nas margens do Yangtze. Os prédios feitos em barro cru, como este galpão, já desapareceram. Aqui era um centro de produção e comércio de arroz. Cada vez que encontramos um artefato novo, cada vez que realizamos uma nova descoberta, a sensação é de que avançamos mais um passo na nossa história. O professor Li é arqueólogo da equipe que junta as peças para desvendar a história do arroz. A maioria foi para a Universidade de Pequim, mas ainda há aqui rocas de fiar, figurinhas de animais, vasos e potes. Dentro de um deles estavam os fósseis de grãos de arroz mais antigos do mundo. Desde aquela época, em torno de 12 a 15 mil anos atrás, pode-se dizer que a renda fixa vinha principalmente do rio. É quando foram feitos os primeiros canais de irrigação. O cultivo do arroz já era feito em canteiros alagados. Quando surgiu a escrita, a palavra meio, centro, foi representada como um campo de arroz cortado por uma linha. É essa palavra que forma o nome da China, o Império do Meio. A Jornada da Vida, Rio Yangtze. Sem arroz, a China não seria a China. E por isso, ele sempre esteve no centro da história. Depois da Segunda Guerra, o país mergulhou numa guerra civil. Os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, venceram em 49. A agricultura passou a ser coletiva. Todos trabalhavam e a produção ia para o governo. Um plano conhecido como o Grande Salto Adiante incentivou agricultores a derreter suas ferramentas para que as indústrias tivessem aço. A consequência no campo foi devastadora. Estima-se que a fome tenha matado entre 20 e 50 milhões de chineses. Com a morte de Mao Tse-tung no final dos anos 70, Deng Xiaoping começou uma série de reformas econômicas que fariam da China a segunda maior economia do mundo. E foi com o arroz que tudo começou. Cada família passou a ter um terreno de pouco mais de 600 metros quadrados para plantar. Entregava uma cota ao governo e ficava com o resto. Estava instituído o lucro na China comunista. Em 40 anos, a produção de arroz cresceu 4,5 vezes.
não faltou mais comida. Não é possível comer arroz em todas as refeições, mas temos que comer pelo menos uma vez por dia. As famílias Xiao e Tan assumiram os lotes dos vizinhos que migraram para as cidades. Mesmo assim, a terra ainda é pouca, mas a produtividade é grande. As máquinas desenhadas para eles. Na micropropriedade, microtrator. Nossa semente agora é de boa qualidade e rende bem mais do que antes. Uma mesa posta na China é a amostra da fartura ofertada pelo Yangtze. Chegamos ao Baixo Vale. Aqui o rio alimenta uma infinidade de lagos e canais. Yong Chen tentou a vida em terra firme. Foi motorista de caminhão, mas voltou quando um grande plano do governo garantiu que todo pescador teria peixe em abundância, criando o próprio pescado. Ele tem um cercado no meio do lago e não está sozinho. São centenas de cercadinhos e é só uma fração da aquicultura do país. De cada 10 quilos de pescado de cativeiro no mundo, 7 saem da China. Mas isso pode mudar, porque o excesso de matéria orgânica está matando os lagos. Já é a terceira vez que o governo manda diminuir a produção. E está funcionando. A água está mais limpa. Água limpa não é uma questão de amor à natureza aqui. Sem ela, morre outra indústria bilionária: o cultivo de pérolas de água doce. Começa com o implante de pedacinhos de tecido de outros moluscos. É o sistema imunológico da ostra que cria a pérola como barreira contra o tecido invasor. Depois, é só devolvê-las à água e esperar. Acompanhamos o produtor Xin Yuan Ji num dia de colheita. As ostras saem cobertas de algas e lodo e carregadas de preciosidades. Elas crescem bem aqui, no meio da membrana. Crescem aqui. Olha o tanto de pérolas que está saindo daqui. E tem mais do outro lado. Essa é redonda, é boa, é muito bonita. Essa tá bonitona, grandona. Catando as pérolas, ele já vai avaliando. Essa pode ser usada para fazer pingente, é muito rara. Achei mais uma. E o senhor Ji conta, orgulhoso. 28 pérolas dentro de uma ostra só. Uma ostra cultivada durante 5 anos, 5 a 6 anos, tem praticamente um colar inteiro. Agora pense nisso em grande escala. Pérolas contadas não por colares, mas por toneladas, separadas por tamanho, brilho, cor. Transformadas em joias, vendidas em shoppings especializados. Exportadas rendem $1 bilhão por ano ao país. Com muito investimento em pesquisa, a qualidade fica cada vez melhor. São pérolas para as massas, um luxo que a classe média pode pagar. Entre um lago e outro, as cidades na água. Pequenos oásis de tranquilidade no turbilhão do desenvolvimento chinês, onde a presença de estranhos ainda perturba. São muitas pequenas vilas espalhadas pelo delta do Yangtze.
lugares para se percorrer com calma. E parar para apreciar a dança dos reflexos. Pontes e casas que carregam 12 séculos de história. E jardins que, no tempo do Império, eram exclusivos dos ricos, hoje desfrutados por todos. Nesse cenário, nasceu a Ópera de Suzhou. Comecei a estudar ópera com 13, foram 6 anos de estudo. O que faz uma jovem do século XXI passar a vida se transformando numa princesa da China medieval? Como posso explicar? A ópera é uma beleza. O figurino, os adornos de cabeça, a maquiagem, é tudo muito lindo. 6 dias por semana, ela enfrenta 3 horas de preparação. É a princesa que supera o tempo e a morte pelo amor de um jovem estudante. Hoje, a apresentação é só um ato. Ela passeia pelo jardim com sua ama, relembrando o amado. A ópera inteira tem 55 cenas e dura 22 horas. Era a novela da China antiga. Numa ilha, um lago de flores para chegar ao ponto em que o Yangtze encontra o Grande Canal da China. Uma obra tão impressionante quanto a famosa muralha no norte do país. Começou a ser construído no ano 400 a.C. e foi sendo ampliado por mais de 1000 anos. O canal começa em Hangzhou, ao sul, liga o Yangtze ao Rio Amarelo e segue até Pequim. O Grande Canal aparece nos relatos de Marco Polo, que teria sido o primeiro europeu com permissão para viajar pelo interior da China. Isso no século XIV. Naquela época, já havia no Grande Canal 11.000 barcas a serviço do imperador, transportando o arroz plantado às beiras do Yangtze para as tropas que defendiam a fronteira norte, a 1.700 quilômetros de distância. O canal garantia o transporte sem os perigos do mar aberto. Os milênios se passam e ele continua sendo usado intensamente. Uma prova da vocação chinesa para grandes obras. Semana que vem, as mega máquinas que constroem a incrível infraestrutura da China. O maior porto do mundo. A jornada chega a Xangai, a pérola do Yangtze.